Fala galera, beleza? Então neste vídeo eu estarei ensinando como você calcula o seu gasto calórico diário de forma manual. Então para quem não assistiu, recomendo que assista o outro vídeo que está como calcular a sua taxa metabólica basal de forma manual, que eu postei no canal. Por quê? Porque o calórico ele vai ter um fator que precisa da taxa metabólica basal. Então lá eu dei um exemplozinho e este vídeo está continuando daquele exemplo. Então procura lá no canal como calcular a sua taxa metabólica basal de forma manual, que eu ensino passo a passo como fazer o cálculo. Então rapidinho, falando a respeito da tabela aqui que eu fiz, já expliquei no outro vídeo também. Ela faz esse cálculo de forma automática. Você simplesmente substitui os valores aqui e ela vai me dar um resultado. Isso tanto para a taxa metabólica basal quanto o gasto calórico diário. Mas este vídeo é específico a respeito do gasto calórico diário. Porém, é importante que se saiba a taxa metabólica basal. Então, no outro vídeo eu dei o exemplo, que ainda está o cálculo aqui, ó. Eu ensinei passo a passo como se chega a esse resultado aqui, que no caso da mulher seria 1.502 calorias, como taxa metabólica basal, que é aquela para manutenção da vida. Então eu ensinei a fazer o cálculozinho passo a passo no outro vídeo, e aqui eu vou estar continuando a respeito do gasto calórico. Então na questão do gasto calórico diário, o que seria? Ele é a quantidade que se gasta de energia da taxa metabólica basal, mais acrescido do valor com base no nível de atividade. Esse nível de atividade eu não estou especificamente falando de exercícios físicos ou coisas do tipo. Simplesmente você se movimentar, o seu trabalho, o seu dia a dia é uma forma de atividade, você está se movimentando. Não estou falando especificamente de exercícios físicos. Então, o gasto calórico diário seria essa taxa metabólica basal acrescida do valor com base no seu dia a dia. Então aqui seria vezes o nível de atividade. Nível de atividade. Então aqui na própria tabelinha que eu criei, existem aqui alguns valores para atividade física, que é justamente o valor que você vai ter que multiplicar essa sua taxa metabólica. Vou colocar aqui novamente, 1.502 vezes o nível de atividade que a gente vai selecionar aqui, que eu vou estar dando alguns exemplos. Então, pelo nível de atividade, existem esses valores de referência para fator multiplicativo. Então, sedentário, levemente ativo, moderado ativo, bastante ativo e muito ativo. Então, isso aqui é muito pessoal, é de cada um. Quem determina isso é simplesmente a própria pessoa, com base no que ela faz no dia a dia, o seu tipo de trabalho, se pratica exercícios físicos. Só para se ter uma noção, sedentário é aquela pessoa que costuma ser bem devagar mesmo. Ela pode até ter um trabalho, mas, por exemplo, ela trabalha no escritório, ela não se movimenta muito. Por exemplo, não anda de bicicleta, não faz nada, é do trabalho para o carro, do carro para o trabalho, e no seu dia a dia mesmo é bem sossegado. Então, o fator dela seria 1.2. E aqui no outro extremo, o 1.9, que seria o muito ativo, que é aquela pessoa que tem um trabalho movimentado, por exemplo, trabalha de pé, utiliza um trabalho braçal, ou seja, utiliza força física no seu trabalho. Além disso, ainda pratica atividades físicas de 5 a 6 vezes por semana, podendo chegar até 7, que no caso seria o mais elevado. Até 7 vezes por semana, vai na academia, e seria o valor 1.9. Então isso daqui, cada um vai determinar o seu. Então é importante, você vai achar a sua taxa metabólica basal, que eu já expliquei, eu achei no outro vídeo, e aqui simplesmente você multiplica por esse fator aqui que você se identifica mais.
Lembrando os exemplos que eu dei, os exemplos dos dois extremos, o que seria o sedentário e o muito ativo. Talvez você esteja aqui no meio. Mesmo que você não pratique atividades físicas, exercícios durante a semana, mas o seu trabalho em si é bastante ativo. Por exemplo, uma empregada doméstica, uma produção de uma fábrica que você se movimente bastante e tal, você pode estar aqui no meio. E cada um determina o seu nível. Com base nisso, simplesmente pega a calculadora aqui, ó, que já está com 1502, e multiplica por esse valor. Então vamos considerar aqui um meio termo. Aquela pessoa que pratica atividades físicas 2 ou 3 vezes por semana, só que o seu serviço também é um serviço cansativo, ela trabalha muito tempo de pé. Então vamos colocar o valor 1,55. Então faz vezes 1,55. Então essa pessoa, provavelmente ela teria um gasto calórico aproximado de 2.328 calorias. O que significa isso? Significa que se a pessoa, vamos usar o termo policiar, se ela se manter a sua alimentação dentro deste valor de calorias, o que acontece? Ela não engorda nem emagrece. Entendeu? E com base nisso, você pode ter uma referência de quanto você precisa deixar de comer para emagrecer, ou se você está, ao contrário, tentando engordar, quantas calorias a mais você tem que comer. Mas este é um valor de referência. E é muito melhor do que, por exemplo, você pegar e usar o que todo mundo fala. Quantas calorias um adulto precisa? 2.000 calorias. Mas não é bem assim, porque cada indivíduo possui características diferenciadas. E principalmente este fator atividade física. Nas questões fisiológicas, se pegasse um indivíduo assim, vamos supor, 70 quilos, 1,70 m, 30 anos de idade, exatamente igual, a taxa metabólica basal, existe uma grande possibilidade dela ser igual, mas o nível de atividade durante o dia é diferenciado. E com base nisso vai ter um gasto diferente. Então não se pode padronizar isso. Uma vez que você faça esse cálculo desta maneira, é mais fácil que você chegue a um valor aproximado do que você precisa. Mas isso é fácil. Depois que você chegou nesse valor, se você continuar por um bom período se regrando com base nisso, vamos supor que você chegou a esse resultado, 2.328 calorias por dia, e você está se controlando certinho para consumir isso por dia. E o que você percebe? Você percebe que você está emagrecendo. Então quer dizer o quê? Esse valor é um valor baixo para você. Agora, se você segue esse valor e você percebe que ao longo do tempo você está engordando, é porque esse valor é muito alto para você. Mas também não adianta se basear, tipo assim, 1 dia, 2 dias. Não, é questão de meses. Porque variação de peso existe muito. Se você toma um copo de água, você já está mais pesado. Por quê? Você bebeu um copo de água, mas isso não muda a sua composição estrutural. Você simplesmente vai ter só mais peso. Mas isso é assunto de um outro vídeo. É só para dar uma ideia. Mas, como eu já disse, então aqui você simplesmente pega a taxa metabólica basal e multiplica pelo fator de atividade. E você vai chegar ao seu gasto calórico diário. Então era isso. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal. Se tiver interesse em adquirir essa tabelinha, entre em contato através deste e-mail, minhatabela@gmail.com, que eu estarei passando mais informações. Então, mais uma vez, gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?